É. Glórias a Deus. Nós tivemos um culto aqui hoje de manhã, quase 15 pessoas. Que maravilha, um culto abençoado. Deus trabalhando nos nossos corações. Mateus capítulo de número 8. Assim que você achar, você vai se colocar de pé. E eu quero fazer a leitura. Não vou ser breve nem tão longo, mas eu quero que você entenda a mensagem da parte de Deus. Mateus capítulo de número 8, eu vou ler a partir do verso de número 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dizei somente uma palavra, o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo este, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. E digo ao meu servo, ou meu criado, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isto, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao homem, o centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Amém? Verso 13 diz: Jesus, vai, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Pai querido, Pai amado, fala conosco através da tua palavra, que o Senhor possa nos instruir no nome do teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém. E você que crê na palavra do Senhor, desocupe as suas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, aproveita para glorificar esse Deus. Pode se assentar. Queridos, eu confesso aos irmãos que nesta manhã eu ministrei esta palavra e essa palavra começou a arder no meu coração. Essa palavra, ela ficou martelando na minha alma de uma forma tremenda, maravilhosa. Que palavra! Eu fiquei mastigando esta palavra, pensando nela o dia todo. Lucas é a segunda pessoa que vai fazer uma narrativa desta situação. Só que Lucas, ele vai dizer que o centurião mandou alguns líderes. E quando Jesus se aproximou, ele mandou alguns amigos a dizer a Jesus: olha, você não precisa nem entrar na minha casa, mas pode lançar a palavra da onde você está, e aquele que está em casa será curado. Mas eu pensei,
Ele era um soldado romano, cuidava de mais de 100 soldados, cuidava de uma província naquela região. Um grande líder, uma pessoa capacitada. E um centurião era bem de vida. Ele não morava em qualquer lugar. Ele tinha uma estabilidade. Ele tinha muitos soldados ao seu serviço e muita gente ao seu serviço. Eu acredito quando começou o seu criado ficar doente, ele começou a se preocupar. Então, por ter muita influência, ele começou a trazer os médicos. Trouxe pessoas, os médicos. Dá para ver que ele tem um cuidado com a pessoa do servo dele. Porque o texto já diz que ele mandou buscar Jesus, ele foi até Jesus. Então dá para ver que ele tinha um cuidado, era uma pessoa que não era qualquer servo, não era qualquer empregado, era uma pessoa especial, uma pessoa importante. Não era uma pessoa que seria fácil substituir, porque nós temos duas situações. A primeira, ele tentou buscar ajuda em todos e não conseguiu. Segundo, ele poderia abrir mão daquele servo, dizer: servo eu posso arrumar muitos. Tem muitas pessoas que querem trabalhar. Muitas vezes numa empresa você não quer trabalhar, eu posso colocar 10 no seu lugar com um salário menor que o seu ainda. Servos, poderia ele arrumar um monte na cidade, na província. Mas aquela pessoa era especial porque ele tentou de todas as formas, mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão daquele servo doente. Ele não está só doente, ele está sofrendo, ele está paralítico, uma pessoa travada, uma pessoa que está sem movimentos. E aquilo angustiava a sua alma, porque ele não queria ver aquele homem naquela situação. E dá para ver que ele tem assim um carinho muito forte. E a palavra do Senhor nos diz que ele ouviu falar de Jesus. E ele foi buscar ajuda em Jesus. Onde o pastor quer chegar? Quero chegar que tem muita gente buscando ajuda onde não se deve buscar ajuda. Tem muita gente correndo para onde não deve correr. E tem muita gente fazendo o que não deve fazer. Tem muita gente colocando muita gente na frente. Ah não, fulano vai me ajudar. Não, fulano falou que vai me socorrer. Beltrano falou que assim comigo vai me ajudar. Não, ciclano, essa pessoa vai me emprestar um dinheiro. Não, esta pessoa falou que vai arrumar um emprego para mim. Então tem muita gente colocando expectativa em homens, em pessoas. Tem muita gente colocando a vida, a própria vida, na vida de outras pessoas. Tem muita gente colocando a vida dele na mão da ciência, na mão de uma empresa, do dinheiro. Tem muita gente confiando em tal profeta, em tal bispo, em tal apóstolo, tal fulano da internet, Beltrano, ciclano. Não, esse aí não, aquele, não, eu confio, esse aí vai orar, esse vai fazer. E quando passa o processo da decepção, aí a pessoa
ela vai entender que ela colocou toda a sua energia, toda a sua força em pessoas. E as pessoas não puderam resolver os seus problemas. Provavelmente ele gastou toda a sua força, a sua energia. Tem muita gente gastando energia aí fora, com o mundo, com as coisas seculares, com as coisas da vida, achando que Jesus não vai voltar e que não vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Tem muita gente colocando a sua alma à disposição deste mundo, seus corpos à disposição deste mundo, mas o único que pode salvar o homem se chama Jesus. Tem muita gente colocando, empenhando a sua força, que algum governo, alguém vai dar solução, colocando muita expectativa, mas dá para ver que o único que pode dar a solução é Jesus, porque ele tinha força, ele tinha energia, ele tinha recurso, ele tinha condições, ele era um centurião, era uma pessoa que podia pegar, por ter dinheiro, pegar o seu servo, colocar sobre uma carroça, colocar sobre um cavalo, mesmo nas condições que estava, levar até a uma outra província, poderia levar até alguns do Herodes, podia levar até, vamos transferir ele para Roma. Vamos levar ele para Roma, vamos fazer uma viagem longa, ele está sofrendo, mas eu vou tirar o sofrimento, vou levar ele para Roma. Quem sabe lá em Roma, nós conseguimos uma solução para o seu problema. E nós vimos que isso não está acontecendo, porque ele fala o sofrimento do seu servo. Jesus se disponibiliza para curá-lo. O centurião responde ele e diz: ele não precisa ir na minha casa. Jesus poderia ter mandado um dos discípulos, vai lá até a casa dele. Mas Jesus não mandou nenhum discípulo, Jesus se disponibilizou pelaquela causa terrível. Eu quero dizer para você nesta noite, se tem uma causa terrível na sua vida, no seu casamento, na sua família, o único que pode dar solução, ele se chama Jesus. E quando Jesus se disponibiliza para curá-lo, parece que aquele homem quer impedir Jesus de ir à casa dele. Não, ele não quer impedir Jesus de ir à casa dele. É que ele é um homem indigno, ele se coloca. Ele é um soldado romano, ele não é convertido ao cristianismo, mas ele acredita em Jesus. Ele acredita que Jesus é poderoso. Ele ouviu falar que Jesus, muitas vezes tem crente dentro da igreja, o ímpio lá mais acredita e tem mais esperança do que gente que está dentro da igreja. Tem pessoas exercendo uma vida muito mais que muito crente dentro da igreja. Nós que temos Jesus, temos o Deus eterno, aquele que ressuscitou, muitas vezes confiamos, nós não acreditamos o suficiente para crer que Ele pode mudar a situação e a história. E Jesus demonstra o seu amor, e Jesus mostra para nós. Muitas vezes tem gente mais acreditando do que a própria pessoas da igreja. Nós vemos que Jesus, ele se disponibiliza, porque o Senhor sempre está disponível. Ele não está com os ouvidos agravados, os olhos fechados, para que não possa ver. Mas o centurião diz: Senhor, só uma palavra, eu reconheço quem o Senhor é. Irmão, quando você estiver numa luta, numa dificuldade, reconheça quem Ele é. É Ele que pode dar a solução. Não fique esperando
colocando sua expectativa na vida de outras pessoas. Porque outras pessoas são falhas. Mas Jesus não é falho. Quando Ele promete, quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Ele não volta atrás com a sua palavra. Sua palavra é verdadeira. E de repente Jesus olha para aquele homem. Ele está diante de um monte de seguidores. Um monte de pessoas. Estão todos olhando aquela cena, olhando o centurião falando com Jesus, olhando todo mundo, observando a atitude de Jesus, e todo mundo olhando em Jesus. Olha só, quando ele fala sobre autoridade, verso 10 diz: ao ouvir isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, olha lá, disse às pessoas que estavam seguindo Jesus, todo mundo que estava em volta, pastores. Parece que Jesus quer humilhar. Não, Jesus quer ensinar. Parece que Jesus está esnobando os demais. Não, Jesus, Ele sempre procura trazer algo para nos ensinar. Então Ele vai virar e vai dizer, Ele não precisava disso, Ele não precisava falar, Ele não precisava dizer, Ele simplesmente podia dizer, olha, pode ir, o teu servo está curado, já está tudo bem, já está tudo certo. Mas Jesus faz questão de mostrar para todo mundo, dizer para aqueles que estavam seguindo Ele, falar assim, olha, quero dizer para vocês, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Uau! Jesus ficou impactado com a atitude de fé daquele homem. Como é que as pessoas lá fora têm que ter mais fé do que eu e você que está dentro da igreja? Eu vejo muita gente desacreditada, descrente, incrédulo do que Deus pode realizar. Tem muita gente desacreditada, incrédulo, olha para a situação, desiste facilmente, recua, volta para o mundo, volta para as práticas antigas, porque está desacreditado. Não acredita mais na Bíblia, não acredita mais na palavra de Deus. Quando eu vejo um crente fora da igreja, no mundo, fazendo as coisas, eu falo, mas essa pessoa não acredita em Jesus. Ela não acredita. Ela não acredita em Deus. E muitas vezes tem crente fazendo coisas piores que os ímpios. Pior que o ímpio, que não deveria ser, porque conhece a palavra da fé, conhece a palavra de Jesus, e faz pior que o ímpio. E aqui Jesus está dizendo para todos que estão em sua volta, dizendo, olha, eu quero dar um ensinamento para vocês. Esse homem aqui se aproximou de mim, e eu estou impactado, admirado com a fé dele. Chamou a atenção de Jesus. Isso pegou algo tão forte em Jesus, que ele fez questão. Eu percorri Israel e não encontrei um homem assim. Meu Deus! Imagine percorrer Israel e não encontrar uma fé como daquele homem. E o cara era um centurião. Ele podia dizer, olha, mais um aí, ó, que acredita em mim. Só isso. Mais um que crê. Vai viver um milagre. Mas ele está dizendo para a multidão, dizendo para vocês, olha, aprendam com ele. Aprendam com ele, do jeito que ele chegou e da forma que ele pediu. E ele nem pediu para fazer uma campanha na casa dele. Ele nem pediu para os discípulos ir na casa dele. Ele simplesmente disse, se o Senhor dá uma ordem, eu acredito na sua ordem, acredito na sua palavra, acredito no seu poder. Você não precisa nem ir na minha casa, mas o milagre vai acontecer. Vai acontecer.
Gente, tem gente que faz campanha na casa, faz campanha no monte, faz isso, faz monte, desce monte, faz isso, faz aquilo. Se não tiver de fé, não adianta subir monte, virar madrugada, saltar, pular. Se não tiver fé, não adianta. Jesus trabalha mediante a fé. É pela fé. Jesus opera milagres pela fé. Todos os textos bíblicos do Antigo Testamento se move a fé. Se você quer alcançar um milagre, você tem que ter fé para viver ele. Se você não tiver fé, eu conheço Jesus. Não, conhecer todo mundo conhece, até o ímpio conhece. Entrou uma pessoa hoje de manhã aqui, a macumba era maior que Deus, porque ela chegou aqui falando em macumba e saiu daqui falando e exaltando a macumba. Então eu falei, o que eu estou fazendo, Jesus? Se a pessoa acredita mais no diabo do que no Senhor, acredita mais que as coisas da vida são mais poderosas do que o Senhor. Pois esse homem me ensina muita coisa, se ensina a aproximar de Jesus, saber que Ele tem poder, saber que Ele tem autoridade, e saber que Ele é de perto e de longe. Ele diz, não precisa ir na minha casa. Eu sei a obra que o Senhor tem na minha casa. Eu fico imaginando, pensa comigo, como é que aconteceu isso? A hora que Jesus diz, ser curado, 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 curado. Aí foi chegando lá, curado, 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 curado. E a voz chegou na casa lá, levanta-te, levanta-te, levanta. Curado, curado. Como aconteceu isso? Pergunto para você, você tem uma resposta para mim? O Jesus não entrou na casa dele. O Jesus não colocou a mão, não deu um copo de água santo. Esses dias, está gravando. Esses dias um cara, eu vi na rede social, o cara falou assim, olha, eu vou entrar neste poço, e quando eu sair desse poço, os seus problemas vão acabar. Aí ele pegou um poço seco, e amarrou umas cordas, e os obreiros ficou descendo ele no poço. Chegou na metade do poço, já começou, ele era fortinho que nem eu, começou já a ficar sem fôlego. Mas ele disse, não, pode ter certeza, que os seus problemas vão acabar quando eu sair deste poço, pessoal. Aí quando ele chegou no fundo do poço, aí ele ficou apertado lá. Meu Deus, não é fácil não, meu Deus. Olha aqui a dificuldade de Jeremias. Está apertado aqui, meu Deus. Gente, você não precisa de um copo de água. Você não precisa que alguém entre no poço por você. Você não precisa da espada de São Jorge. Você não precisa de um galho de arruda. Você não precisa da meia. Você não precisa da toalha. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. Você precisa ter fé na palavra. Você precisa acreditar. Se ninguém operar na sua vida, ninguém pode operar nenhum objeto. Tem muita gente espalhando, pegando azeite ali. Vai numa igreja, pega azeite. Vai na outra igreja, pega o azeite. Vai na outra, pega o azeite. Pega o azeite, não sei das quantas. Pega o azeite, chega em casa, sai que nem água benta, espalhando na casa toda.
toda. Meu querido, quem faz o milagre é Jesus, quem opera é Jesus, quem fez o milagre foi Jesus. Ele nem mandou nenhum manto, nem a sua roupa, nem um discípulo à casa daquele homem, nem fez uma campanha, mas ele disse uma palavra e o homem se colocou de pé. Alabaçubetecai. A Bíblia nos menciona que Jesus faz questão de dizer que o homem era um homem de fé. Disse para ele, no verso 13, disse a ele: ei homem, vai para a tua casa, vai, e seja feito conforme a tua fé. E a palavra do Senhor diz: naquela mesma hora o criado ficou curado. Interessante, né? Porque nós pegamos eu vou pegar uma versão aqui, diz assim, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. Como você crê. E naquele mesmo momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Você vai para sua casa. Vai para sua casa. Sabe o que me chama a atenção? Era que ele não pegou na mão de Jesus e falou: vamos na minha casa. Não é melhor o senhor ir lá para dar certeza? Né? Não é melhor? Uau, não houve dúvida aqui. Ele nem olha para trás. Ele: obrigado, Jesus, estou indo. Estou indo com a palavra que o Senhor disse. Que palavra? Eu queria saber, no dia, quando chegar o arrebatamento da igreja, quando chegar lá no trono, se eu tiver a oportunidade de se aproximar de Jesus, eu falei: que palavra você disse? Que palavra é aquela? O que saiu dos seus lábios, Senhor? Que impactou um homem que estava paralítico, terrivelmente sofrendo. Que palavra era essa, gente? Que palavra era essa que saiu? Que mudou o clima, o ambiente, colocou uma pessoa de pé, agiu numa pessoa que era descartável, era um servo. Mas que palavra é essa? Eu sei que palavra é essa. São as palavras de Jesus Cristo, que elas nunca vão falhar. Sabe o que me chama a atenção? É isso aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Relacionamento. Ele é o pastor. Saber que Ele não falha. Nada me faltará. Saber que isso é um suprimento da parte dEle. Ele supre todas as coisas. Deitar-me faz em vez dos pastos. Isso é descanso. Saber que Ele promove descanso. Quando Ele diz para o homem: vai para a sua casa, o homem foi descansado, foi em paz, não questionou. Sabia que Ele era um homem de autoridade, era um pastor. Aí, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Cuidado, conduza-me às águas tranquilas. Cuidado de Deus. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Olha só, refrigera a minha alma. Isso quer dizer o quê? Refrigera a minha alma, isso quer dizer cura. Ele é aquele que traz o refrigério. Aí, olha só, guia-me pelas veredas da justiça. Significa o quê? Deus tomando a direção de todas as coisas. Quando eu aprendo a colocar Deus na direção de todas as coisas, aquele homem chegou e disse: o único que pode tomar a direção da minha casa aqui se chama Jesus. O único que pode fazer alguma coisa é Jesus. Já tentei de todas as formas. Ei, querido, tentou, não deu certo. Agora vai para Jesus e fica com Ele.
Não deu certo, fica com ele. É melhor com ele, é melhor com ele. Fica ao lado dele, fica com ele, porque você já tentou do seu jeito, está dando errado. Você não vê que a sua forma está dando errado. Você vai perder a salvação, você vai perder a amizade, você vai perder tudo, porque você está indo na sua própria direção. Aquele homem aprendeu, nos ensina que a direção é outra, se chama Jesus. E quando ele chegou até Jesus, Jesus colocou o criado dele de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Receba essa palavra para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Hoje, quarta-feira passada, eu atendi muitas pessoas, morador de rua. Hoje também. E eu sempre digo para cada um deles: vocês estão buscando na fonte errada. E quando você estiver na fonte errada, não tem... Deus não age desta forma. Eu posso te dar um reciclável, eu posso te dar um alimento, eu posso te dar um marmitex, eu posso comprar isso para você, mas você vai passar a semana que vem aqui e vai continuar na mesma. Se você não tiver fé em Jesus Cristo. Mas pastor, a pessoa já está numa condições terrível. Como é que ela vai ter fé? Simplesmente buscando ao Senhor. O que ele fez? Foi buscar a Jesus. Ele não esperou, ele foi buscar a Jesus. A solução está em buscar a Jesus. Sabe o que Deus falou para mim hoje? Fazer uma conferência nessa igreja. Uma conferência uma conferência que vai impactar, um movimento que vai impactar, onde vai aumentar, levar a pessoa, os ascendentes, levar eles ao encontro profundo com Jesus. Movimentos ascendentes, porque isso tem se perdido da igreja. Muitas pessoas estão ainda no movimento descendente, quer que Deus faça tudo por ele e vem de encontro a ele. Mas a Bíblia diz que somos nós que temos que buscar. Ele diz, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus vinha até o homem. Hoje, se você precisa, é você que tem que ir até Deus. Se você não for até Deus, você não consegue. Porque, biblicamente, no Novo Testamento, as pessoas tiveram que sair, deslocar. Mateus 9,20, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, ela saiu da sua casa e foi de encontro a Jesus. Agora, eu pergunto para você, Jesus sabia da situação dela? Sim ou não? Ele está vendo todas as coisas. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão postos sobre a terra. Conhece tudo, o profundo e o oculto. Sabe como você levantou hoje, como você deitou ontem? Eu não sei, eu sou mortal. Mas Ele está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, vê todas as coisas. Se Ele está vendo o meu problema, Ele sabe a hora que tem que agir, mas eu preciso ter fé para Ele agir. Biblicamente, eu gostaria que se aquela mulher ficasse em casa, eu queria ver se Jesus fosse até a casa dela, eu queria. Mas ela percebeu que ela não podia ficar em casa, ela tinha que ir de encontro a Jesus. Muitas vezes a gente fica esperando em casa alguém, uma pessoa, fulano, beltrano, e você está perdendo tempo. Porque tem que buscar a Jesus.